Minha nora gritou: "Sai da frente, velha!" No minuto seguinte, meu filho ajoelhou e chorou. As palavras de Patrícia cortaram o ar da sala como uma lâmina afiada. Sai da frente, velha. Cada sílaba carregava tanto desprezo, tanto veneno, que senti meu corpo inteiro tremer. Não de medo, não de raiva. Era algo pior. Era a dor de perceber que eu havia me tornado invisível na minha própria casa. Um estorvo na vida do meu único filho. Eu estava apenas arrumando as almofadas do sofá quando ela entrou como um furacão, carregando sacolas de compras caras, o salto fino batendo no piso de madeira que eu mesma havia envernizado com minhas próprias mãos anos atrás. Seu perfume francês invadiu o ambiente, um aroma enjoativo que sempre me dava dor de cabeça. Mas eu nunca reclamava. Nunca reclamava de nada. Rafael, meu filho, estava logo atrás dela. Seus olhos encontraram os meus por um segundo. Apenas um segundo, antes de se desviarem para o chão. Aquele olhar que eu conhecia desde que ele era um bebê nos meus braços. Aquele menino que eu embalei durante noites inteiras quando tinha febre. Que eu alimentei com o pouco que tínhamos. Agora não conseguia me defender. Não conseguia dizer uma palavra sequer em minha defesa. Recuei em silêncio, como sempre fazia. Peguei meu avental surrado e voltei para a cozinha. Aquele cantinho que havia se tornado meu refúgio nos últimos 3 anos. 3 anos desde que Patrícia havia entrado na nossa vida como uma tempestade perfumada, transformando tudo ao seu redor. 3 anos desde que meu filho havia se casado com ela, e aos poucos foi se afastando de mim. Sentei na cadeira velha ao lado do fogão e fechei os olhos. As lágrimas vieram, silenciosas e quentes, escorrendo pelo meu rosto enrugado. Eu tinha 62 anos. Havia dedicado cada dia da minha existência ao meu filho. Desde que meu marido morreu, quando Rafael tinha apenas 8 anos, eu fui pai e mãe. Trabalhei em 3 empregos diferentes, limpando casas de manhã, passando roupas à tarde e fazendo comida por encomenda à noite. Minhas mãos calejadas eram a prova viva de cada sacrifício. Cada unha quebrada era uma mensalidade de escola paga. Cada dor nas costas era um uniforme novo comprado. Eu me lembro de pular refeições para que Rafael pudesse ter um prato cheio. Me lembro de usar as mesmas roupas por anos para que ele pudesse estar sempre bem vestido. Me lembro de andar quilômetros sob o sol escaldante para economizar o dinheiro do ônibus, guardando cada centavo para o futuro dele. E eu tinha orgulho. Tanto orgulho. Quando Rafael se formou em engenharia, eu chorei de alegria na plateia. Fui a única da família presente, porque o resto já havia desaparecido da nossa vida há muito tempo. Mas não importava. Eu estava ali, com meu vestido simples e meus sapatos remendados, aplaudindo de pé enquanto meu filho recebia o diploma. Aquele momento valia todos os sacrifícios. Depois veio o emprego bom, o carro novo, o apartamento maior. E então veio Patrícia. Linda, sofisticada, de família rica. Eu deveria ter percebido desde o começo. A forma como ela olhava para a nossa casa simples, como torcia o nariz para a minha comida, como sempre tinha uma desculpa para não aparecer nos domingos quando eu convidava para o almoço. Mas eu quis acreditar. Quis acreditar que ela amava meu filho de verdade. Quis acreditar que conseguiríamos nos dar bem. No dia do casamento, abracei Patrícia e disse que ganhava uma filha. Ela sorriu, mas seus olhos permaneceram frios como gelo. Eu deveria ter entendido aquele sinal. Nos primeiros meses, as coisas ainda eram toleráveis. Rafael vinha me visitar sozinho, sempre com presentes que eu sabia que tinha sido ele quem escolheu. Conversávamos sobre tudo, como sempre fizemos. Mas aos poucos, as visitas foram ficando mais raras. As ligações, mais curtas. As desculpas, mais frequentes. Até que um dia, há 6 meses atrás, recebi uma ligação de Rafael. "Mãe, a gente precisa de ajuda." Ele nunca havia me pedido ajuda financeira antes. Tinha tanto orgulho de estar conseguindo sozinho. Mas agora, disse ele, com a gravidez de Patrícia e as contas do apartamento, estava difícil. Eu não pensei 2 vezes. Fui ao banco no dia seguinte e retirei tudo que tinha guardado. Eram R$45 mil. Cada nota daquele dinheiro representava anos de economia. Eu guardava para emergências, para minha velhice, para não ser um peso para ninguém. Mas meu filho precisava. Meu neto estava a caminho. Eu dei tudo. Sem hesitar, sem cobrar, sem fazer perguntas. Rafael chorou quando recebi o dinheiro. Prometeu que era um empréstimo, que ia devolver assim que se organizasse. Eu balancei a cabeça e sorri. "Filho, esse dinheiro é seu. Sempre foi. Use para construir a vida da sua família." Ele me abraçou forte naquele dia. E por um momento,
Voltei a sentir que tínhamos aquela conexão de antes. Mas Patrícia não estava junto naquele dia. E quando soube que eu havia dado o dinheiro, algo mudou. De uma hora para outra, comecei a receber ligações estranhas. Rafael dizendo que eu podia ficar uns dias com eles, que a casa estava grande demais. Patrícia dizendo, sempre com aquele sorriso falso, que seria tão bom ter ajuda com o bebê quando nascesse. Ingênua de mim. Achei que era um gesto de carinho. Vendi meus poucos móveis, encerrei o aluguel da minha casinha simples e me mudei para o apartamento deles. Afinal, eles tinham um quarto de hóspedes vazio e eu poderia ajudar com as despesas e com o bebê. Seria minha forma de retribuir o amor. Os primeiros dias foram confusos. Patrícia me deu uma lista de tarefas logo no primeiro café da manhã. Dona Helena, seria tão bom se a senhora pudesse dar uma arrumada na casa hoje e lavar aquelas roupas que estão acumuladas. Ah, e preparar o jantar, pode ser? Algo leve, estou com muito enjoo. Eu aceitei de bom grado. Afinal, estava morando de graça. Era justo ajudar. Mas as listas foram ficando maiores. As exigências, mais específicas. As críticas, mais frequentes. A comida estava sem sal. A roupa não estava bem passada. A casa tinha poeira em lugares que eu nem conseguia alcançar. E Rafael? Rafael trabalhava o dia inteiro e chegava exausto. Quando eu tentava conversar com ele sobre como me sentia, ele dizia que estava cansado, que conversaríamos depois. Depois nunca chegava. Então veio o bebê, Lucas. Meu neto lindo, de olhos grandes e sorriso banguela. Eu me apaixonei perdidamente por aquela criança. Acordava de madrugada quando ele chorava, embalava ele nos braços, cantava as mesmas cantigas que cantava para Rafael. Trocava fraldas, dava banho, preparava as mamadeiras. Patrícia dizia que estava muito cansada, que precisava descansar. E eu entendia. Ser mãe era exaustivo. Mas com o tempo percebi que eu não era apenas uma ajuda. Eu era a babá, a empregada, a cozinheira. Tudo sem receber um centavo, tudo sem receber um obrigada sincero. Patrícia saía para almoçar com as amigas enquanto eu ficava com Lucas. Ia ao salão, ao shopping, à academia. E eu ficava ali, naquela casa grande e fria, cuidando de tudo. Meu quarto era o menor. Uma cama de solteiro velha, um guarda-roupa pequeno. As paredes eram brancas e vazias, sem um quadro, sem uma foto. Parecia um quarto de empregada. E talvez fosse exatamente isso que eu tinha me tornado. As humilhações foram aumentando. Patrícia parou de fingir delicadeza. Começou a falar comigo com impaciência, com rispidez. Uma vez, jogou uma blusa na minha cara porque havia uma manchinha minúscula que eu não tinha conseguido tirar. Outra vez, gritou comigo na frente das amigas dela porque coloquei açúcar no café quando ela queria adoçante. Mas aquele dia, o dia em que ela gritou "sai da frente, velha", foi diferente. Havia algo no tom de voz dela, um desprezo tão profundo que me fez acordar. Me fez enxergar com clareza pela primeira vez em muito tempo. Estava ali, naquela cozinha, chorando em silêncio, quando ouvi passos. Era Rafael. Ele entrou devagar, como se tivesse medo de me assustar. Sentou na cadeira ao meu lado e ficou em silêncio por um longo momento. "Mãe, eu sinto muito." Foram as primeiras palavras dele. Olhei para o meu filho e vi lágrimas nos olhos dele. Lágrimas de verdade, não de pena, mas de vergonha, de remorso. "Eu não consegui te defender. Sou um covarde. Um filho horrível." Ele pôs o rosto entre as mãos e soluçou. Soluçou como não via desde que era criança. E ali, vendo meu filho adulto chorar daquela forma, algo dentro de mim se rompeu. Não era mais pena que eu sentia. Não era mais tristeza. Era decepção. E era raiva. Uma raiva silenciosa que tinha sido reprimida por tempo demais. Não disse nada naquele momento. Apenas coloquei a mão no ombro dele, levantei e fui para o meu quarto. Fechei a porta e pela primeira vez em 3 anos, olhei ao meu redor com outros olhos. O que eu estava fazendo ali? O que havia acontecido com a mulher forte que criou um filho sozinha? Com a guerreira que enfrentou o mundo para dar uma vida melhor ao seu menino? Eu havia me perdido. Havia me tornado sombra, capacho, invisível. E por quê? Por amor? Não. Aquilo não era amor. Amor não humilha. Amor não diminui. Amor não transforma ninguém em servo. Sentei na cama e respirei fundo. Precisava pensar. Precisava de um plano. Eu não tinha mais a minha casa. Não tinha mais minhas economias. Não tinha para onde ir. Mas tinha algo que ninguém poderia tirar de mim. Minha dignidade. E estava na hora de resgatá-la. Naquela noite,
Fingi estar dormindo quando escutei Rafael e Patrícia discutindo no quarto ao lado. As paredes eram finas e conseguia ouvir cada palavra. Você precisa colocar sua mãe para fora daqui, Rafael. Ela está atrapalhando tudo. A mulher de Patrícia era ácida, cheia de veneno. Ela é minha mãe, Patrícia. Não posso simplesmente... Pode sim. Ela já deu o dinheiro dela todo para a gente. Não serve mais para nada além de trabalho de empregada. E ainda reclama. Meu coração se apertou. Então era isso. Eles haviam me acolhido não por amor, não por gratidão, mas pelo dinheiro. E agora que o dinheiro havia acabado, eu era apenas um estorvo. Escutei Rafael tentando argumentar, mas sua voz era fraca, sem convicção. Patrícia o dominava completamente. Ela tinha controle total sobre ele, e ele era covarde demais para enfrentá-la. Virei na cama e olhei para o teto escuro do quarto. As lágrimas já tinham secado. No lugar delas, havia algo novo. Determinação, força, clareza. Eu não ia sair daquela casa como uma perdedora. Não ia deixar que me expulsassem como um cachorro velho que não serve mais. Eu ia sair com a cabeça erguida. E eles iam aprender uma lição que jamais esqueceriam. No dia seguinte, acordei cedo como sempre. Preparei o café da manhã, cuidei de Lucas, arrumei a casa. Mas havia algo diferente. Eu não fazia mais aquilo com resignação. Fazia com um propósito. Cada tarefa era parte de um plano maior que estava se formando na minha cabeça. À tarde, quando Patrícia saiu para suas atividades de sempre, peguei o telefone e fiz uma ligação que vinha adiando há muito tempo. Era para minha irmã Marlene, que morava em outra cidade e com quem eu havia me afastado depois que me mudei para o apartamento de Rafael. Marlene? Sou eu, Helena. Minha irmã ficou surpresa, mas sua voz era calorosa. Conversamos por quase 1 hora. Contei tudo, cada detalhe, cada humilhação. E ela, sendo a irmã mais velha e protetora que sempre foi, ficou furiosa. Helena, você vai sair daí agora mesmo. Pode vir morar comigo. Temos espaço de sobra. Não, Marlene. Preciso fazer isso do meu jeito. Mas obrigada por estar do meu lado. Depois dessa ligação, fiz outra. Para o advogado da família, Dr. Mendes, um homem sério que havia me ajudado anos atrás com o inventário do meu marido. Expliquei a situação e perguntei sobre meus direitos legais. Dona Helena, a senhora deu o dinheiro como doação ou empréstimo? Empréstimo. Meu filho disse que ia devolver. E tem isso por escrito? Tenho. Um recibo que ele assinou. Eu não estava mentindo. Na época, mesmo confiando completamente no meu filho, algo me fez pedir um comprovante simples. Apenas uma folha escrita à mão, onde Rafael se comprometia a devolver o valor quando pudesse. Eu tinha guardado aquele papel, esquecido numa gaveta da minha antiga casa, mas que trouxe comigo quando me mudei. Dr. Mendes foi claro. Com aquele documento, eu poderia entrar na justiça e exigir o dinheiro de volta. Além disso, considerando que estava morando lá e trabalhando sem receber nada, eu poderia processar por trabalho não remunerado. Mas eu não queria destruir meu filho. Queria apenas minha dignidade de volta. E queria que ele aprendesse que não se trata a própria mãe como lixo. Doutora Mendes me ajudou a traçar um plano. Eu continuaria ali por mais alguns dias, documentando tudo. Depois, faria meu movimento final. Nos dias seguintes, comecei a anotar cada tarefa que fazia. Horas acordada, refeições preparadas, roupas lavadas, cuidados com o bebê. Tirei fotos discretas do meu quarto minúsculo, da lista de tarefas que Patrícia deixava na geladeira todos os dias. Gravei, sem que soubessem, algumas das conversas mais humilhantes. Enquanto isso, mantinha a máscara. Sorria quando necessário. Obedecia às ordens. Continuava invisível. Mas por dentro, estava planejando cada passo da minha libertação. 1 semana depois, era domingo. Rafael estava em casa, descansando na sala. Patrícia estava no quarto, arrumando-se para sair com as amigas. E eu estava na cozinha, como sempre, quando escutei Lucas chorando. Fui até o berço e peguei meu neto no colo. Ele estava com febre. Senti sua testinha quente e meu coração apertou. Levei ele rapidamente até o quarto de Patrícia. Patrícia, o Lucas está com febre. Acho que precisa levá-lo ao médico. Ela nem olhou para mim. Continuou passando batom no espelho. Dá um antitérmico para ele e pronto. Não perturbe. Mas ele está muito quente. Pode ser algo sério. Ela virou para mim com aquele olhar cheio de desprezo. Você não é médica. É só uma velha que não entende nada. Cuida das suas coisas e para de drama. Senti minha mão tremer segurando Lucas. Respirei fundo. Vou levar ele ao pronto-socorro então. Não vai não. Eu sou a mãe.
Eu decido. Saí do quarto com Lucas nos braços e fui até a sala, onde Rafael assistia a televisão. Coloquei o bebê no colo dele. Seu filho está com febre alta. Precisa ir ao médico. Agora. Rafael finalmente pareceu acordar para a realidade. Sentiu a temperatura de Lucas e ficou pálido. Patrícia! Patrícia, vem aqui! Ela pareceu irritada. O que foi agora? O Lucas está queimando de febre. E daí? Dá um remédio. Não, a gente precisa levar ele ao hospital. Pela primeira vez vi Rafael impor sua vontade. Pegou Lucas, pegou as chaves do carro e saiu, deixando Patrícia falando sozinha. Ela me olhou com ódio, como se fosse culpa minha. Isso é culpa sua. Você deixa esse menino mal acostumado. Pega no colo a toda hora. Por isso ele fica doente. Não respondi. Apenas voltei para a cozinha. Mas aquela gota tinha feito o copo transbordar. Naquela noite, quando Rafael voltou do hospital com Lucas já medicado e melhor, pedi para conversar com ele. A sós. Fomos para a varanda. A noite estava fria e eu não tinha casaco, mas não importava. O frio que eu sentia há meses dentro daquela casa era muito pior. Rafael, preciso te contar algo. Ele me olhou com aqueles olhos cansados, derrotados. Sei o que vai dizer, mãe. E eu... Espera. Me deixa falar. E então contei. Contei sobre todas as humilhações. Sobre como me senti uma empregada. Sobre como escutei a conversa dele com Patrícia na noite em que ela disse que eu não servia mais para nada. Sobre como estava quebrada por dentro, mas que tinha tomado uma decisão. Vou embora amanhã, Rafael. Vou morar com sua tia Marlene. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois, lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Mãe, eu fui um monstro com você. Deixei ela te tratar como lixo. Deixei ela te humilhar. E eu fingi que não via nada porque era mais fácil. Porque sou covarde. Você escolheu seu caminho, filho. E eu escolhi o meu. Mas eu preciso de você aqui. Lucas precisa de você. Lucas tem mãe e pai. E eu não posso continuar me anulando para servir vocês. Eu te amo, mas me amo também. E está na hora de me colocar em primeiro lugar. Rafael caiu de joelhos na minha frente. Literalmente ajoelhou e chorou. Agarrou minhas mãos como fazia quando era criança e tinha medo de trovoada. Me perdoa, mãe. Me perdoa, por favor. Eu vou mudar. Vou botar limites na Patrícia. Vou fazer diferente. Olhei para meu filho ali, quebrado, e senti uma mistura de amor e decepção tão grande que quase me derrubou. Mas mantive a firmeza. Rafael, você precisa aprender a ser homem. Precisa aprender a respeitar quem te deu a vida. E só vai aprender quando sentir a minha ausência. Mas mãe... E tem outra coisa. Tirei do bolso do avental o recibo que ele havia assinado meses atrás. Esse dinheiro que te dei. 45 mil reais. Você disse que era empréstimo. Então quero de volta. O rosto dele ficou ainda mais pálido. Mãe, eu não tenho esse dinheiro agora. A gente gastou com o apartamento, com o bebê. Eu sei. E não estou cobrando agora. Mas quero um documento assinado, reconhecido em cartório, onde você assume a dívida e se compromete a pagar em parcelas. 500 reais por mês. E não vou abrir mão disso. Ele assentiu, ainda de joelhos. Vou fazer. Vou pagar cada centavo. Agora levanta daí. Homem não fica de joelhos para ninguém, a não ser para Deus. Ele se levantou e me abraçou. Um abraço apertado, desesperado. Senti o cheiro dele. Aquele cheiro que conhecia desde que era bebê. E quase desmoronei. Quase mudei de ideia. Mas me mantive firme. Te amo, filho. Mas não posso mais ficar aqui. Naquela noite, fiz minhas malas. Eram poucas coisas. Algumas roupas, alguns documentos, algumas fotos. Tudo cabia em 2 sacolas. Era incrível como uma vida inteira podia caber em tão pouco espaço. Na manhã seguinte, Marlene chegou cedo para me buscar. Patrícia ainda estava dormindo. Rafael estava na sala, com Lucas no colo, os olhos vermelhos de tanto chorar. Desci com minhas sacolas. Antes de sair, fui até Rafael e segurei o rosto dele com as 2 mãos. Você é um bom homem, Rafael, mas precisa aprender a ser forte. Precisa aprender que amar alguém não significa aceitar ser desrespeitado. Ensina isso para o seu filho. Ensina para ele que a vovó dele foi uma mulher guerreira, que não aceitou ser tratada como nada. Beijei a testa de Lucas, aquele netinho que eu amava tanto, e saí porta afora. Não olhei para trás. No carro de Marlene, chorei. Chorei todas as lágrimas que havia segurado. Chorei pelo meu filho perdido. Chorei pela mãe que eu tinha sido. E pela mulher que estava me tornando novamente.
Chorei pelo tempo perdido naquela casa que nunca foi minha. Mas quando as lágrimas secaram, senti algo novo. Liberdade, leveza, dignidade. Marlene me acolheu em sua casa como uma rainha. Meu quarto era grande, claro, com uma cama confortável e uma janela de onde eu podia ver o jardim. Ela disse que eu não precisava fazer nada, apenas descansar e me recuperar. Mas eu não era de ficar parada. Comecei a ajudar com pequenas coisas. Cozinhava porque sempre gostei. Cuidava das plantas, porque me acalmava. Mas tudo no meu tempo, sem listas, sem exigências, sem humilhações. 15 dias depois, recebi a primeira ligação de Rafael. Ele perguntou como eu estava. Se Lucas poderia me ver. Se eu aceitaria almoçar com eles no domingo. Eu disse não. Precisei desse tempo, Rafael. Preciso continuar precisando. Ele entendeu. Ou pelo menos tentou entender. Um mês depois apareceu na casa de Marlene. Sozinho. Trazia consigo um envelope. Eram R$ 500. A primeira parcela da dívida. E mais do que isso, trazia notícias. Patrícia e ele estavam fazendo terapia de casal. Ele tinha finalmente colocado limites nela. Disse que ela precisava mudar ou ele ia embora. Que nenhuma mulher, nem mesmo a mãe do seu filho, valia mais do que a sua própria mãe. Patrícia resistiu no começo. Ele contou. Mas quando percebeu que ia perder o casamento, começou a mudar. Devagar, com dificuldade, mas mudou. Não sei se um dia vou conseguir perdoá-la, mãe. Mas estou tentando. Por mim. Por você. Por Lucas. Coloquei a mão no rosto dele, como fazia quando era pequeno. Você está aprendendo, filho. Está se tornando o homem que sempre soube que poderia ser. Passaram-se 6 meses. Recebi cada parcela da dívida religiosamente. Rafael me visitava toda semana, sempre trazendo Lucas. Patrícia veio poucas vezes, sempre tímida, sem jeito. Não nos tornamos amigas, mas havia um respeito ali que nunca tinha existido antes. Um dia, Rafael me fez um convite diferente. Mãe, a gente está procurando uma casa maior. Uma casa com quintal, para o Lucas brincar. E queria saber se você aceitaria vir morar com a gente de novo. Olhei para ele, para aquele homem que era meu filho, mas que agora era também um pai, um marido, alguém que estava aprendendo a ser melhor. Não, filho. O rosto dele caiu. Não porque não te amo, não porque não amo meu neto, mas porque aprendi que preciso do meu próprio espaço, da minha própria vida. Vocês podem me visitar. Posso cuidar de Lucas quando precisarem, mas não vou mais morar em função de ninguém. Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Depois sorriu. Um sorriso triste, mas compreensivo. Você está certa, mãe. Como sempre esteve. Hoje, 2 anos depois daquele dia em que Patrícia gritou, sai da frente, velha. Olho para trás e vejo quanto mudei. Quanto cresci. Quanto aprendi. Aprendi que amor próprio não é egoísmo. É necessidade. Aprendi que estabelecer limites não é crueldade. É autocuidado. Aprendi que mesmo as pessoas que amamos podem nos machucar e que perdoar não significa esquecer ou aceitar. Rafael pagou toda a dívida. Cada centavo dos R$ 45.000. Fez questão de pagar antes do prazo. E quando me deu a última parcela, me abraçou e disse que aquilo era pouco perto de tudo que eu tinha feito por ele. Que o dinheiro nunca pagaria os sacrifícios que fiz. Eu sei, filho. Mas não se trata do dinheiro. Trata-se do respeito. Hoje moro num apartamento pequeno, mas meu. Comprado com o dinheiro que Rafael me devolveu. É simples, mas tem tudo o que preciso. E mais importante, é meu espaço, meu refúgio, meu reino. Vejo Lucas toda semana. Ele me chama de vovó Helena e corre para meus braços toda vez que me vê. Rafael é um pai presente, um marido que aprendeu a impor limites. E Patrícia? Ainda não é minha pessoa favorita no mundo, mas aprendi a conviver com ela. Mantemos distância saudável uma da outra. Às vezes, quando estou sozinha no meu apartamento, bebendo um café na varanda e olhando o pôr do sol, penso em como poderia ter sido diferente se eu não tivesse tomado aquela decisão. Se tivesse continuado aceitando as humilhações, anulando quem eu era, vivendo como sombra, provavelmente estaria ainda mais quebrada. Provavelmente teria perdido completamente minha identidade. E provavelmente meu filho nunca teria aprendido a ser o homem que precisava ser. A dor daquela época ainda existe. Cicatrizes não desaparecem. Mas hoje, quando olho para elas, não sinto apenas tristeza. Sinto orgulho, porque cada marca é prova de que sobrevivi, de que lutei, de que não aceitei ser menos do que mereço.
E se tem algo que aprendi nessa vida é que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de diminuir quem somos. Não importa se é seu filho, sua nora, seu marido, sua família, ninguém pode tirar sua dignidade a não ser que você permita. E eu não permiti mais. Hoje, quando acordo de manhã, olho no espelho e vejo uma mulher que respeita a si mesma. Uma mulher que aprendeu que não basta amar os outros, é preciso amar a si mesma também. Uma mulher que entendeu que estabelecer limites não é sinal de fraqueza, mas de força. A jornada não foi fácil. Houve noites em que chorei até dormir, dias em que duvidei da minha decisão, momentos em que quis voltar atrás. Mas não voltei. Mantive minha posição. E hoje, colho os frutos dessa coragem. Meu relacionamento com Rafael é melhor do que nunca, porque agora é baseado em respeito mútuo, não em obrigação ou culpa. Ele me visita porque quer, não porque precisa. Me liga porque sente minha falta, não porque sente pena. E quando estamos juntos, somos iguais. Mãe e filho, mas também dois adultos que se respeitam. Lucas está crescendo lindo e saudável. Aprende com o pai a respeitar as mulheres, a valorizar os idosos, a entender que família é sobre amor, não sobre poder. E quando estou com ele, conto histórias da minha vida. Histórias de luta, de superação, de força. Quero que meu neto cresça sabendo que sua avó foi uma guerreira, que não aceitou ser tratada como menos, que soube sair de uma situação ruim com a cabeça erguida, e que mesmo nos momentos mais difíceis, nunca perdeu sua essência. Às vezes, Rafael me pergunta se perdoei Patrícia completamente. Eu respondo com sinceridade: não sei. Talvez nunca perdoe totalmente. Mas aprendi a seguir em frente sem carregar rancor, a entender que ela também tinha suas feridas, seus medos, suas inseguranças. Isso não justifica o que fez, mas explica. E aprendi também que perdoar não significa voltar a confiar cegamente. Significa libertar-se do peso do ódio, mas não da sabedoria que a experiência trouxe. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele grito de Patrícia, "Sai da frente, velha", foi paradoxalmente um presente. Foi o empurrão que eu precisava para acordar, para enxergar que estava perdendo a mim mesma, para tomar uma atitude. E o choro de Rafael, aquele momento em que meu filho ajoelhou e chorou aos meus pés, foi o começo da transformação dele. Foi quando ele finalmente viu o que estava permitindo. Foi quando acordou para a realidade. Dor pode ser transformadora quando usada corretamente. E nós dois usamos aquela dor para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Marlene, minha irmã, virou minha melhor amiga. Nos falamos todos os dias, nos visitamos frequentemente. Ela foi meu porto seguro quando eu mais precisei, e nunca vou esquecer disso. Aprendi que família nem sempre é sangue. Às vezes, família é quem está ao seu lado nos piores momentos. Fiz novas amizades também. Conheci outras mulheres na minha idade que passaram por situações parecidas. Mulheres fortes, guerreiras, sobreviventes. E juntas, formamos uma rede de apoio, nos fortalecendo mutuamente. Comecei até a dar palestras em grupos de terceira idade, contando minha história, incentivando outras mulheres a não aceitarem ser diminuídas, a se valorizarem, a estabelecerem limites. E a resposta é sempre emocionante. Tantas mulheres passam pelo que passei, tantas se anulam por amor à família, tantas precisam ouvir que merecem mais. Hoje, aos 64 anos, posso dizer que sou mais feliz do que era há 3 anos. Não porque tenho mais dinheiro, uma casa maior ou luxos, mas porque tenho algo muito mais valioso: respeito próprio, amor próprio, paz interior. E isso, ninguém pode tirar de mim. Se tem uma mensagem que quero deixar com minha história é essa: nunca aceitem ser tratados como menos do que merecem. Não importa quem seja a pessoa, não importa quanto você ame, não importa quanto sacrificou. Você merece respeito. Você merece ser valorizado. Você merece amor que não humilha, que não diminui, que não destrói. E se precisar sair, saia. Se precisar se afastar, se afaste. Se precisar recomeçar do zero, recomece. Porque não existe nada pior do que viver uma vida onde você não se reconhece mais, onde perdeu sua essência, onde virou sombra. Hoje, quando acordo de manhã, olho pela janela do meu apartamento e sorrio. Sorrio porque sou livre, porque sou eu mesma, porque recuperei minha dignidade. E essa é a maior vitória que alguém pode ter. A vida me ensinou que ser forte não é nunca cair, é levantar cada vez que cai. É reconstruir quando tudo desmorona. É seguir em frente quando tudo diz para desistir. E eu levantei, reconstruí.
Segui em frente. E hoje, posso dizer com todas as letras: eu venci. Venci não porque destruí meus inimigos. Venci porque recuperei a mim mesma. E essa é a maior conquista de todas. Então, para todas as mulheres que estão lendo ou ouvindo isso, não desistam de vocês mesmas. Não se anulem por ninguém. Não aceitem migalhas quando merecem o banquete inteiro. E não tenham medo de recomeçar, mesmo quando parecer impossível. Porque se eu conseguir, com 62 anos, sem dinheiro, sem casa, sem nada além da minha dignidade, vocês também conseguem. A vida começa quando você decide que merece mais. E é nunca tarde para tomar essa decisão. Minha história não é de vingança. É de libertação. Não é de ódio. É de amor próprio. Não é de derrota. É de vitória. E que minha jornada inspire outras mulheres a encontrarem sua própria força, a recuperarem sua própria voz, a resgatarem sua própria dignidade. Porque todas nós merecemos ser tratadas com respeito. Todas nós merecemos amor verdadeiro. E todas nós merecemos viver vidas onde somos protagonistas, não coadjuvantes. Essa é minha história. E se ela tocou seu coração de alguma forma, agradeço por ter me ouvido até o fim. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e comente de onde você está ouvindo. Quero saber até onde minha história vai chegar.